amigos da Ideia do Jogo. Depois de uma semana sem gravar áudios para vocês, eu resolvi esperar essa semana, que para nós rubro-negros se encerra hoje, com 3 rodadas, né? Que, na minha opinião, decidiriam a vida do Vitória na sua permanência ou não na primeira divisão. Mas, por incrível que pareça, depois de 2 rodadas, os nossos adversários mais próximos também perderam e deixaram o Vitória ainda numa situação de salvação, mas dependia do jogo de hoje em casa. Enfrentamos um time que não tinha ganho uma partida fora de casa, embora um time bom, que se arrumou durante a competição depois de um primeiro turno fraquíssimo, mas com a estrutura que tem e a mentalidade esportiva que tem, não foi difícil encontrar a solução dentro do clube, com mais algumas contratações importantes, bem feitas, bem selecionadas. O Atlético chega a essa rodada com chances matemáticas de chegar à Libertadores, brigando com o Atlético Mineiro e com o Santos, e também pela Sul-Americana. Ele está a uma partida contra o Fluminense, ele ganhou de 2-0 a primeira partida, para chegar à decisão da Sul-Americana, e o campeão chega na Libertadores. E eu falo do Atlético como uma referência, porque lá estive durante quase 2 anos, dei minha modesta contribuição e conheci toda a estrutura, e hoje fico um pouco frustrado, né, de ver que o Vitória, que já foi essa referência na década de 90 para clubes médios no Brasil, e deixamos o tempo passar, e hoje praticamente estamos vendo de binóculo o crescimento de algumas forças que ficaram para trás durante muitos anos, principalmente naquela década de ouro do Vitória, na década de 90. Mas o fato é que hoje o Atlético Paranaense chegou aqui e confirmou tudo que se sabia dele, que a gente vem observando no campeonato. Ganhou como quis do Vitória, né? Um verdadeiro chocolate, né? Porque um clube como o Vitória, jogando em casa, sem o apoio de sua torcida, né? Porque mesmo com o ingresso a R$10, o torcedor desapareceu do estádio. Acho que hoje não deu 3.000 pessoas no estádio, se eu não estou enganado. Estádio vazio. Claro que o feriado sempre atrapalha em uma cidade litorânea como a nossa, muita gente viaja para o interior, mas não é desculpa, né? O amor pelo Vitória tem que estar acima de tudo. Pelo menos para mim, que eu nunca viajei para o interior em dia de jogo do Vitória. Família ficava até em segundo plano. Não sei se isso é justo, mas era o que eu fazia. E faço até hoje, né? Desde que eu voltei ao Barradão, eu só não vou lá quando eu estou impedido por uma questão médica, uma questão de família, um filho, uma coisa. Mas muito raro isso acontecer. O fato é que hoje o Atlético chegou aí, ganhou como quis, jogando até pouco, na minha opinião, para o que eu já vi jogando. O time acho que deve estar meio cansado, mas ganhou como quis, porque o Vitória praticamente não exerceu nenhum perigo para o Atlético. O time que precisava ganhar não teve força para propor o jogo, né? E o resultado é desastroso. Depois de uma semana muito ruim, né? Porque empatamos o Clássico, e eu preciso dizer isso com justiça, jogamos menos que o Bahia. Tivemos a chance de ganhar o jogo 2 vezes, porque ficamos na frente do placar, mas com a fragilidade da nossa defesa, nós acabamos entregando. Depois do Bahia ter entregue o segundo gol para o Léo Ceará, o Vitória voltou a entregar o segundo gol, num gol de Ramírez, numa falha da nossa zaga, mais específico do nosso goleiro Ronaldo. Então, fomos para Recife. Eu achava que o Vitória ia perder do Sport, né? O Sport vinha de ótimos resultados, né? Ganhou do Grêmio em Porto Alegre, tinha empatado com o Fluminense no Rio. Eu imaginava que o Sport tinha mais chance jogando em casa, estádio cheio, diferente da nossa torcida, né? Que é estádio vazio, né?
estádio estava cheio, mas o Vitória fez uma partida muito boa, não é que você vê que coisa estranha, né? Alguns vão dizer suspiro de morto, mas o fato é que o Vitória foi competitivo, foi combativo. Alguns jogadores que já prestaram relevante serviço ao Vitória, como o William Faria, foram muito bem no jogo, embora se discuta um lance que ele saiu no contra-ataque, deveria ter servido aos nossos atacantes e de repente voltou, né? Aí só perguntando a ele, eu não faço elucubrações sem ter a certeza das coisas, respeito muito o atleta e por isso que os atletas são tão ligados a mim, que trabalharam comigo. Eu não costumo fazer suposições, porque os atletas têm que ser respeitados e o William Farias é um deles. Mas o Vitória jogou bem, foi combativo, não criou muito, porque o ataque com o André Lima muito gordo, só Eric e Lucas lutando muito, são muito rápidos, mas com pouca assistência do meio de campo, jogando com 3 volantes, né? 3 volantes, com o mais técnico é o Arouca, mas é o que se movimenta menos. Aí o time ficou realmente 2 laterais, um que corre muito, mas pensa pouco, né? E então nós tivemos realmente uma situação, o lateral esquerdo nosso, eu acho fraco, Marcelo Benítez, sem força, né? E, bom, o fato é que fizemos um bom jogo, fizemos um ótimo segundo tempo. Depois Milton Mendes fez algumas substituições, deu uma equilibradazinha no fim, quase ganhou o jogo numa bola na trave, de uma revelação deles da base. Mas o Vitória mereceu até ganhar o jogo, né? Se tivesse tido um pouquinho mais de competência ofensiva, coisa que vem nos afligindo durante todo o campeonato, né? Porque vocês imaginem, se vocês fizerem um esforço aí, qual é o time do Vitória, o time base do Vitória? Nós não temos. Desde o início do campeonato que se muda esse time do Vitória e nós não temos, né? O nosso principal jogador, pelo menos o mais caro, ganha 300 mil por mês, está no banco já há algumas partidas. Como um clube que não pode pagar mais de 150 mil a jogador nenhum, pode ter um jogador de 300 no banco? Fale para mim. Então o que se sabe hoje é o seguinte, depois do jogo, a política do Vitória fervilhando, entrevistas de ex-presidentes, de prováveis candidatos a presidente, e o Vitória continua sem... É preciso que o Vitória agora se cuide para que não cometa os mesmos erros dos últimos 2 anos, né? E que possa realmente encontrar uma solução, porque a situação desse rebaixamento é completamente diferente de todos os outros, né? Porque nos outros as receitas de televisão eram preservadas e nesses serão arrancadas. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, né? Eu queria saber se o Vasco for rebaixado, se eles não vão dar dinheiro ao Vasco, né? Isso é que eu queria saber. E eu espero que essa direção do Vitória, que deve estar perdidinha, não assine nenhum contrato com rede de televisão para a Série B antes do desfecho desse campeonato, que está praticamente resolvido contra o Vitória, né? Mas enquanto há vida, há esperança, né? Jogo só se perde jogando, né? Então faltam 3 partidas, os nossos adversários estão próximos de nós, vamos dizer que eles percam essa rodada, o Vasco já perdeu, né? E de repente as chances matemáticas, que é o que a gente se agarra hoje na matemática para poder sonhar com algum milagre, né? Quero dizer ao sócio do Vitória que não deixe de pagar suas mensalidades. Se vocês sonham com um Vitória diferente, como ele já foi no passado, não deixe de pagar suas mensalidades, sob nenhuma hipótese. Quando eu vejo alguém dizer, rasguei meu cartão ouro, o cara desse só acredita no presente e não acredita no futuro, né? Não pode fazer isso. É um crime contra a sua alma rubro-negra, da sua família, e um crime principalmente contra a instituição, porque a instituição, as pessoas chegam e passam.
ninguém é dono do Vitória, porque o Vitória é uma instituição sem fins lucrativos. Os donos, pelo menos os representantes formais, legitimamente são os sócios, não os torcedores. Legalmente são os sócios, que representam a instituição sem fins lucrativos. Portanto, vocês precisam incorporar essa responsabilidade e não agir como torcedores apaixonados. Vocês têm que ser sócios apaixonados, mas com a ideia muito clara das suas responsabilidades. E aqueles que são torcedores e que estão preocupados com o clube, aconselho a se associar. É nesse momento de crise que eu acredito nos gigantes, que acredito nos heróis, que acredito nos verdadeiros apaixonados. Na hora boa, todo mundo é bacana, legal, bate nas costas de todo mundo, o ruim fica bom, o bom fica ótimo, não é? Porque o futebol é assim, às vezes você tem um mau gestor, né? Mas ele ganha em campo, vira um bom gestor. O torcedor tem visão curta, memória curta, e às vezes ele está fazendo um ótimo trabalho e no primeiro momento ele vai mal. Tem que esperar. Essa história de derrubar presidente a cada ano é muito ruim para o Vitória, né? Agora, a situação de Ricardo Davi ficou insustentável. Por quê? Porque ele caiu no descrédito do torcedor desde o início do ano. Para ganhar a eleição, ele fez um acordo com a gestão anterior para ter os votos do Conselho. Não sei se foram todos os votos, acredito que não. Aliás, tenho certeza que não, mas ele teve os votos da maioria. E ele iniciou o ano sem contar a verdade para o torcedor. Ele já entrou o ano em crise. Essa crise de hoje, que outro dia atrasou uma semana os direitos de imagem, essa crise do time já está tomando dinheiro emprestado do próximo contrato, talvez os senhores não saibam, o futebol brasileiro assinou contrato de direitos internacionais, finalmente, por 4 anos, se eu não estou enganado, e recebeu agora o valor de uma parcela, eu não sei detalhes, mas o Vitória já tomou esse dinheiro adiantado. Certo? O Vitória parece que tomou 5 milhões de reais adiantado. Porque a situação financeira do Vitória desde janeiro que é crítica. Mas parece que estava todo mundo cego, porque contrataram mais de 25 jogadores. E eu pergunto, como um clube que contrata mais de 25 jogadores pode ter identidade dentro de campo? Falem para mim. É uma coisa rara. Eu já dirigi clube durante muitos anos, nunca contratei essa quantidade na vida, Deus me livre. E assim mesmo, quando você traz alguns jogadores, você dá identidade ao time, é muito complicado, imagine agora, né? A gente percebe dentro de campo, o jogo do Sport até foi uma exceção, mas hoje o time estava lento, sem marcar ninguém, sem agressividade, sem competitividade, sem compactação, sem nada, né? Um time que está à beira do rebaixamento, realmente é de doer, é de matar, não é? Mas o fato é esse, é que nós estamos vivendo um momento em que no próximo ano a receita de televisão do Vitória pode chegar no máximo a 9 milhões de reais, se houver reajuste da Série B. O que é que a rede de televisão fez? Ela renova contratos e dá aos clubes da Série B um pouco de dinheiro e eles renovam o contrato alongados, e o contrato da Série B já está até 2022, se é que eles já não prorrogaram. Como o Vitória está na Série A, não assinou nenhum contrato da Série B, e eu aconselho a não assinar, porque temos que usar a força do Vitória nesse momento, o peso do Vitória, certo? Usar os rubro-negros que têm influência, mais e menos, unir o clube. É na miséria às vezes que a gente se une, né? Agora, Ricardo, você não pode continuar isolado desse jeito, amigo, porque a sua situação no clube hoje é absolutamente insuportável. E eu sou contra essa mudança de presidente. Não é de Ivan, né? Porque, diferente de Ivan, você acho que tinha um pouco mais de boas intenções, né? Experiência nenhuma. Aliás, eu disse isso no debate em dezembro de 2016. Eu olhei para vocês dois e disse que vocês não tinham nenhuma experiência em futebol. Pensavam que o futebol era fácil,
Me lembro de Ivan de Almeida na arquibancada num dos jogos do Campeonato Estadual. E eu me lembro que no áudio da minha lista eu comentei, vamos ver se nos próximos jogos ele ainda vai estar na arquibancada. Hoje nem no estádio ele pode ir. Então, dirigir clube de futebol não é uma coisa simples, principalmente no nível que está o nosso. E ninguém pensou nessas duas gestões a nível estratégico. Todo mundo só pensou no time. Como eles não têm experiência na montagem de plantel, fizeram. Ivan e sua equipe desarticulou o Vitória financeiramente e tecnicamente também, porque não caiu por milagre, né? Mancini levou 1.300.000 reais, parece que de prêmio, mas graças a Rodrigo, né? E aquela mãozada na bunda de Trellis, e graças ao gol da Chapecoense. Mas ele hoje está reclamando na mídia que não recebe a sua rescisão, né? Então, me lembro de uma foto de Ricardo num evento com Wagner Mancini. É isso que dá muita proximidade com empregados e funcionários. Respeito sim, intimidade nunca. Respeito sempre, intimidade nunca. Porque depois você vai ter que mandar embora, vai ter dificuldade financeira, e como é que você fica? Desmoralizado, como o seu Wagner Mancini fez essa semana. Não com o presidente, né? Mas com o Vitória, porque a marca que fica desgastada, né? A marca que fica para baixo, né? Aliás, o Vitória perdeu toda a sua referência, né? De um clube formador, né? Me lembro do convênio que assinei em 97 com o Valência da Espanha. O cara mandava para o Vitória $700.000 por ano para poder ter a opção de escolher jogadores do Vitória e pagar o complemento. Imaginem, senhores, o que era o Vitória. Valência, que é um dos 5 maiores clubes da Espanha. Não é qualquer clubinho, não é? Então, veja como o Vitória era respeitado, né? Perdemos essa identidade, perdemos essa referência, porque em 2 anos contratamos mais de 50 atletas. Um clube que tem a raiz na formação, pelo menos da sua época contemporânea, né? Antes não tinha, porque antes ninguém tinha base, essa que é a realidade, né? Era tudo time de aspirantes. Agora não, agora a coisa mudou, se profissionalizou e o Vitória ficou para trás. Hoje o Vitória deve ser a 6ª ou 7ª força no Brasil em formação. Nas competições até que tem se dado bem, mas o problema não está nas competições, está na formação do atleta. E se o Vitória tem bons jogadores, eu ainda não vi. Tá? Preciso ver. Eu ainda não vi. Vi o time competitivo, mas não vi grandes talentos. E para jogar em cima tem que ter grande talento, né? Vitória agora tem Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, né? Parece que as 2 últimas fora de casa. E aí? Então eu acho que se eu pudesse dar um conselho a Ricardo, que aliás hoje foi muito gentil comigo e me mandou uma mensagem, porque surgiram notícias de que eu estaria adoentado. Eu agradeci, mas eu acho, Ricardo, que chegou a hora de você ter uma atitude de rubro-negro de verdade, porque muita gente diz que você é rubro-negro carioca. Eu acho até que você é. Mas eu acho que você é um simpatizante do Vitória, não é um apaixonado como eu, como outros amigos meus, como alguns milhares de torcedores que temos aí no país inteiro. Mas você precisa... Eu tenho certeza que você gosta do Vitória. Eu tenho certeza que você precisa acordar. E se tiver que tomar uma decisão que seja bom para o clube, não seja boa para você, você tem que ter humildade e coragem para fazer isso, né? Converse um pouquinho com seu criador, Falcão, que ele vai lhe ensinar como é que renuncia, se for o caso de renunciar. Ele tem muito know-how nisso. Não tem gestão esportiva, porque não poderia passar para você o que ele não tinha, mas passou a política. Isso ele é bom, bem articulado. Tinha muitos conselheiros que acompanhavam o Falcão, não é? Principalmente a velha guarda aí, né? Aqueles que nunca fizeram nada pelo Vitória, né? Muito pouco, que pouco construíram o clube, porque eu encontrei um banco de Kombi,
um lixo por cima de um estádio inacabado e uma sede cercada de moscas por todos os lados, não é? Sem campo de futebol, sem material esportivo, sem tela para proteger a saída das bolas, porque caía na rua, a gente perdia. Então esse foi o Vitória que eu encontrei com 90 anos. Então, mas esses conselheiros, os mais antigos, alguns bons conselheiros, seguiram muito Falcão. Então na parte política eu acho que ele passou bem para você, porque você se elegeu de forma, com a votação que surpreendeu a todos nós. Chegou agora a hora de você pensar no Vitória. Um abraço para todos.